Quando a mãe de Lily faleceu, ela ficou arrasada. Seus avós a acolheram e os levaram para o túmulo de sua mãe sempre que ela pedia. Um dia, quando ela estava lá sozinha, de repente ouviu uma voz dizendo: "Olá, Lily." Isso assustou porque ela pensou que estava sozinha, mas quando ela se virou e viu quem havia falado com ela, ela engasgou. Isto não poderia ser real ou poderia? Lily passou o dia perto do túmulo de sua mãe, lendo e comendo biscoitos como sempre fazia. Quando chegou a hora de ir embora, ela disse: "Tchau, mamãe. Voltarei para ver você em breve, ok?" Ela não tinha ideia de que havia alguém ali com ela, observando-a. Já estava escuro e ela sabia que os avós a esperavam em casa. Ela estava prestes a sair quando de repente ouviu uma voz vindo de trás dela. "Olá, Lily." Ela ficou confusa no início, mas quando se virou e viu que a cumprimentou, seus olhos se arregalaram de surpresa. Lily ficou absolutamente chocada e não sabia o que fazer. Isso não poderia estar acontecendo. Ela precisava correr para casa, mas não havia como sair agora. Quem foi essa pessoa que a cumprimentou? Como eles sabiam o nome de Lily? E o que eles estavam fazendo no túmulo? Lily sorriu enquanto dava uma mordida no biscoito que sua avó acabou de lhe dar. "Posso levar isso para o túmulo da mamãe hoje, por favor?" Ela adorava esses biscoitos, eles a lembravam de sua mãe porque ela os fazia o tempo todo. No entanto, esse tempo acabou agora. Desde que a mãe de Lily faleceu, ela mora com os avós, Martha e James. Ela nunca conheceu o pai, ele deixou a mãe assim que descobriu que ela estava grávida, mas é claro, ninguém nunca disse isso a Lily. Era melhor que ela ainda não soubesse e, de qualquer maneira, talvez não entendesse. Lily ficou arrasada quando percebeu que nunca mais veria sua mãe, mas seus avós foram muito bons com ela e a ajudaram em tudo que podiam. Eles ajudaram com a lição de casa, cozinharam para ela, prepararam o almoço para a escola e, mais importante, compartilharam histórias e memórias sobre sua mãe. Eles levavam Lily para o túmulo de sua mãe quase todos os dias. Os três estavam lidando com perdas e desgostos, mas juntos superaram todos os dias. Depois de algumas semanas indo com a vovó e o vovô, Lily finalmente começou a ir sozinha ao cemitério. Ficava perto da casa deles e ela já conhecia o caminho. Recentemente, ela começou a passar mais tempo no túmulo. Às vezes ela trazia consigo um livro, ou dever de casa, um quebra-cabeça, um livro para colorir, seu Walkman. Isso a fazia se sentir mais próxima da mãe, como se ela estivesse realmente ali, lendo ou ouvindo música com ela. Hoje ela trouxe os biscoitos que a avó fez e um livro. Ela também trouxe algumas flores para colocar no túmulo, para deixá-lo bonito de novo. Ao chegar aos portões do cemitério, ficou parada por alguns segundos e respirou fundo. Apesar de ter visitado o túmulo da mãe inúmeras vezes, nunca foi tão fácil. Ela passou pelo portão e foi até o túmulo de sua mãe. Ela ainda não tinha ideia de que seria um dia agitado e que mais tarde encontraria alguém muito especial lá. No caminho para o túmulo, ela viu muitos rostos familiares. Ela passou tanto tempo aqui que começou a reconhecer outras pessoas que vinham visitar seus entes queridos, e elas reconheceram Lily também. "Olá, querida", uma mulher mais velha cumprimentou. "Olá, Sra. Smith", respondeu Lily. "Oh meu Deus, o que você tem aí?" "São para mim", a Sra. Smith perguntou brincando sobre os biscoitos, ao que Lily respondeu: "Não, estes são para mim e minha mãe." "Mas aqui você pode ter um, se quiser. Eles são deliciosos." A Sra. Smith acariciou o cabelo de Lily e disse que ela estava apenas brincando. "Você vai visitar seu marido de novo?", Lily perguntou a ela, e a mulher assentiu, dizendo que hoje era aniversário deles. "O que é um aniversário?", Lily perguntou novamente. Ela não se lembrava de ter ouvido essa palavra antes. Depois que terminaram de conversar, Lily continuou até o túmulo de sua mãe. Quando finalmente chegou lá, colocou as flores perto da lápide e ficou sentada em silêncio por um tempo, apenas pensando nas coisas. "Oi, mamãe", ela finalmente disse. "Sinto sua falta. Olha, eu trouxe biscoitos para você. Eles são exatamente iguais aos que você costumava fazer para mim." Ela colocou a caixa com biscoitos ao lado do túmulo e colocou uma em cima dela, perto da lápide. Ela também pegou um para si e deu uma mordida. "Um para você, um para mim."
Ela estava saboreando o biscoito quando, de repente, recebeu uma visita inesperada, e não seria a única do dia. Um pequeno pássaro voou até ela e pulou na grama ao lado dela, recolhendo ansiosamente as migalhas de biscoito que haviam caído no chão. Olá, senhor pássaro. Você gosta do biscoito? É delicioso, não é? Minha avó conseguiu. É uma receita de família muito especial. Ela pensou ter visto o passarinho acenar com a cabeça e interpretou isso como um sim. Você não tem família, senhor Bard? Ou você mora sozinho? Ela perguntou a ele. Quando o pássaro não respondeu, ela continuou, sabe, agora moro com meus avós. Eles são muito doces e minha avó faz esses biscoitos deliciosos. Mas, ainda sinto falta da minha mãe. É por isso que venho aqui, para poder estar com ela. Ela olhou para o túmulo e novamente para o pássaro. Ela viu que o pássaro havia comido todas as migalhas que ela havia deixado cair, então voltou para dentro da caixa. Ela entregou o biscoito ao pássaro, e o pássaro pegou no bico e tentou voar com ele, mas era muito pesado. Lily passou alguns minutos observando o pássaro e como ele mordiscava o biscoito até que o pedaço que sobrou fosse pequeno o suficiente para ser levado embora. Tchau, senhor pássaro. Não deixe de me ver novamente na próxima vez, ela gritou quando o pássaro voou para longe. Era um pássaro engraçado, não era, mamãe? Ela ficou sentada em silêncio por um tempo e então começou a contar à mãe qualquer coisa que pudesse pensar que valesse a pena mencionar. Ela contou sobre o dever de matemática, uma nova professora na escola, o novo cachorrinho de sua amiga Lisa, os novos lápis que o vovô havia comprado para ela. Quando ela finalmente terminou de falar, 1 hora se passou. Ela pensou que provavelmente deveria voltar para casa novamente antes de resgatar, mas ela não conseguiria sair ainda. Ela sabia que a vovó e o vovô lhe pediam para sempre estar em casa antes de escurecer porque era perigoso ficar sozinha tão tarde, mas ela só queria passar um pouco mais de tempo com a mãe. Ela pegou seu livro e começou a ler e, minutos depois, estava completamente absorvida pela história. Era a história de uma garota pirata que viajou pelos mares com seu papagaio. Lily ficou maravilhada com tudo que a garota pirata viveu, as criaturas especiais que conheceu em suas viagens, as belas terras que visitou e as enormes tempestades às quais sobreviveu. Ela virou página após página, não querendo largar o livro. Ela nem percebeu que estava escurecendo até perceber que estava ficando cada vez mais difícil ler as letras nas páginas à sua frente. Oh não! Eu tenho que me apressar agora. Devo chegar em casa antes que fique muito escuro. Sinto muito, mamãe, mas preciso ir. Ela arrumou suas coisas e se levantou, virando-se para o túmulo para se despedir. Ao sentir seus olhos se encherem de lágrimas, ela disse a si mesma, vovó me disse que não há problema em chorar. Ainda sou uma menina crescida, mesmo chorando, e ela deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela ficou ali por um momento, deixando escapar todos os seus sentimentos. Depois de um tempo, ela colocou a mão na lápide e quis se virar, quando algo chamou sua atenção. Ela estava realmente vendo isso, certo? Ela se agachou para olhar mais de perto e não conseguia acreditar. Isso tinha que ser um sinal de sua mãe, dizendo que ela também sentia falta dela e que tudo ficaria bem. Veja bem, Lily viu algo especial bem ao lado de seu sapato. Algo que a fez acreditar que sua mãe podia ouvir tudo o que ela dizia. Era um trevo de 4 folhas. Antigamente, sempre que ela e a mãe encontravam um desses, elas davam uma outra em sinal de amor e boa sorte. E ela encontra um trevo ao lado do túmulo de sua mãe agora. Ela pensou em arrancá-lo e levá-lo para casa, mas em vez disso decidiu deixá-lo lá. Você pode ficar com este, mamãe, disse ela, e sabia que agora era hora de ir para casa. Quando ela estava prestes a sair, de repente ouviu uma voz. Olá, Lily. Ela olhou em volta, perguntando-se quem havia dito isso, mas não havia ninguém ali. Ela quase começou a acreditar que tinha acabado de imaginar, mas quando se virou, finalmente viu quem era. E ela não conseguia acreditar no que via. Ela não achava que isso fosse possível. Ela pensou em arrancá-lo e levá-lo para casa, mas em vez disso decidiu deixá-lo lá. Você pode ficar com este, mamãe, disse ela, e sabia que agora era hora de ir para casa. Quando ela estava prestes a sair, de repente ouviu uma voz. Olá, Lily. Ela olhou em volta, perguntando-se quem havia dito isso, mas não havia ninguém ali.
Ela quase começou a acreditar que tinha acabado de imaginar, mas então ouviu a voz novamente. Estou bem aqui, dizia. Alguém estava com ela. Lily finalmente se virou e viu quem estava falando com ela, e ela não conseguia acreditar no que via. Ela engasgou e deu um pulo, sem saber como reagir. Como isso foi possível? Ela gaguejou, o que? Como? Você é real? E piscou algumas vezes, como se quisesse ter certeza de que estava realmente vendo isso. Ela não conseguia tirar os olhos da mulher à sua frente. Ela apenas sorriu e disse, claro que estou. Ela esticou os braços na frente dela, mostrando a Lily que queria abraçá-la. Lily hesitou por um momento, mas então correu para seus braços e a abraçou com força. Venha, há algo que quero lhe mostrar, disse a mulher, e ela deu alguns passos para longe do túmulo. Porém, Lily não tinha certeza se deveria segui-la e a mulher percebeu. O que é? Você não quer vir comigo? Ela perguntou. Lily explicou, vovó e vovô estão esperando por mim. Oh, bem, para nós. A mulher sorriu e disse a Lily, já avisei a vovó Marta e o vovô James que iria buscá-los e eles disseram que nos encontrariam mais tarde. Está tudo bem, você pode confiar em mim. Naquele momento, Lily percebeu que aquela mulher simplesmente devia estar falando a verdade, de que outra forma ela saberia os nomes dos avós. O olhar preocupado desapareceu de seu rosto e se transformou em um sorriso, e ela agarrou a mão da mulher, pronta para acompanhá-la. Ela ainda não tinha ideia de para onde estavam indo, mas estava muito animada. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, olhando para a mulher. A mulher assentiu e sorriu, dizendo, claro, querido. Então Lily finalmente fez a pergunta que estava em sua mente desde que viu a mulher. Quem é você? Os olhos de Lily se arregalaram ao ouvir a resposta da mulher e ela ficou sem palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela abraçava a mulher novamente, sem querer soltá-la. Eu sabia. Eu sabia que era um sinal da minha mamãe, disse ela. Imediatamente, ela confiou na mulher, ela ainda não sabia que isso era um grande erro. Veja, a mulher lhe disse algo que ela sabia que ajudaria a conquistar a confiança da garota instantaneamente. Eu sou seu anjo da guarda. Sua mãe me enviou para cuidar de você. Isso obviamente não era verdade, e a mulher estava usando isso como uma desculpa para fazer Lily ir com ela. Ela pegou Lily pela mão e juntos eles se afastaram do túmulo e saíram do cemitério. Lily não tinha ideia de para onde eles estavam indo, mas não sentia medo nenhum. Bem, ainda não. Ela logo perceberia que essa mulher não era quem ela fingia ser. Enquanto isso, Marta e James estavam muito preocupados. Lily já deveria estar em casa há uma hora. A princípio, eles pensaram que ela provavelmente estava um pouco atrasada e que chegaria em casa logo. Eles não queriam ser dramáticos, mas ficavam olhando pela janela para ver se ela estava chegando. Quando ficou muito escuro lá fora e Lily ainda não tinha aparecido, Marta disse, é isso. Estou saindo. Eu preciso procurá-la. Tenho a sensação de que algo não está certo. Ela já estava lá fora antes mesmo de James entender o que estava acontecendo. Marta, espere, ele exclamou. Ele rapidamente se aproximou dela e disse, não, espere. Um de nós deveria ficar aqui, caso ela volte para casa. E você também não deveria ficar sozinho no escuro. Que tal você ficar aqui e esperar por ela, que eu irei ao cemitério? Marta parou um momento para pensar sobre isso e, no final, concordou. Suas pernas não funcionavam mais direito e, como James disse, era igualmente importante que alguém ficasse em casa e esperasse por ela. Então, traçaram um plano e dividiram as tarefas. James iria sair e caminhar até o cemitério, e ele faria questão de seguir o mesmo caminho que sabia que Lily sempre fazia. Veja bem, ela não fazia o caminho mais curto, mas sempre fazia questão de passar por um lago com patos, mesmo que demorasse mais. Marta ficaria em casa e ficaria de olho na rua, e quando, ou se, Lily chegasse em casa, ela ligaria imediatamente para James para avisá-lo. Claro, se ele encontrasse Lily, ele também ligaria para Marta imediatamente. Ambos estavam muito preocupados. James ainda tinha esperança de encontrar Lily perto do túmulo de sua filha. Ele presumiu que ela estava apenas tendo um dia ruim e tendo dificuldade em deixar a mãe. Ele estava andando muito rápido e durante todo o caminho até o cemitério não viu ninguém que se parecesse com Lily. Quando ele finalmente chegou, ela não estava em lugar nenhum.
Ele verificou 3 vezes se estava perto do túmulo certo, e definitivamente estava. Mas então... onde estava Lily? Ele olhou em volta, um pouco confuso e incrédulo. Naquele momento, ele percebeu que sua neta estava desaparecida. Ele não queria ligar para Marta ainda. Ela ficaria com o coração partido ao ouvir essa notícia horrível. Além disso, não poderia ser verdade. Ele estava determinado a continuar procurando por Lily e encontrá-la. Ele não se importava quanto tempo levaria, mas não iria para casa sem ela. Depois que James deu a si mesmo esse discurso estimulante, era hora de agir. Mas... por onde ele poderia começar? Ele era um homem idoso e já estava bastante cansado de caminhar até o cemitério. Ele suspirou ao perceber que não conseguiria fazer isso sozinho. E pegou o telefone do bolso para chamar a polícia. Departamento de Polícia de Rosewood, como posso ajudá-lo? Perguntou o despachante ao atender o telefone. James explicou que sua neta estava desaparecida e o despachante disse que enviaria um policial imediatamente. O pobre velho não conseguiu evitar que as lágrimas caíssem pelo seu rosto assim que desligou. Poucos minutos depois, um carro da polícia chegou ao portão do cemitério e um policial desceu e abordou James. Boa noite, sou o oficial Martin. Eu entendo que sua neta está desaparecida, disse ele. James assentiu e explicou tudo o que aconteceu naquele dia em detalhes. Isso é muito incomum para Lily. Ela costuma visitar o túmulo da mãe sozinha, mas sempre chega em casa na hora certa. É a primeira vez que algo assim acontece, acrescentou. O oficial Martin entendeu e disse a James, Senhor, faremos tudo o que pudermos para encontrá-la. James percebeu que realmente não poderia mais esconder isso de Marta. Ele precisava contar a ela o que estava acontecendo. O policial Martin se ofereceu para deixá-lo em casa, mas ele recusou educadamente. Obrigado, mas é mais importante que você comece a procurar por Lily o mais rápido possível. E foi isso que ele fez. James lentamente voltou para casa enquanto o policial Martin procurava um funcionário do cemitério com quem pudesse conversar. Ele abordou um segurança, sentado no escritório, e explicou que uma menina havia desaparecido naquele dia. Posso dar uma olhada nas imagens da câmera de segurança de hoje? Perguntou. O guarda lhe disse, claro, aqui mesmo, e ele sentou-se atrás de sua mesa. Ele reproduziu a filmagem e o policial Martin reconheceu Lily quando ela apareceu na tela. James havia enviado a ele uma foto recente dela. Pronto, é ela, disse ele. Eles continuaram assistindo o resto da filmagem e, no final, também viram um estranho que se aproximou de Lily e saiu do cemitério com ela. Quem é essa mulher? Perguntou-se o policial. Ele estava prestes a descobrir em breve. Antes de rastrear aquela mulher, ele passou pela casa de James e Marta. James já havia chegado em casa e tentava consolar sua esposa, que obviamente não havia recebido bem a notícia. Policial. Você a encontrou? Você encontrou nossa Lily? O oficial Martin balançou a cabeça e disse, não, eu não a encontrei. Mas vi algo interessante nas imagens de segurança. Por favor, dê uma olhada nisso e me diga, você reconhece essa mulher? Ele mostrou algumas fotos que havia tirado no escritório do segurança, mostrando a mulher segurando Lily pela mão enquanto eles se afastavam. Marta e James se engasgaram ao ver as fotos, pulando nos braços um do outro. Não. Isso não pode ser real, exclamou Marta. James tentou acalmá-la, mas não estava fazendo um bom trabalho. O oficial Martin estava confuso e se perguntou o que estava acontecendo aqui. Como ela a encontrou? Precisamos fazer algo imediatamente. O policial pegou a mão de Marta e olhou-a nos olhos. Senhorita Marta, você tem que me contar o que está acontecendo. Quem é essa mulher? Você tem ideia de onde posso encontrá-la? Questionou. Marta respondeu, preciso de um copo d'água, levantou-se e foi até a cozinha, enxugando as lágrimas com a manga. Ela não parecia pronta para falar sobre isso ainda. James abordou o policial e explicou quem era a mulher, e então tudo ficou claro. Tudo faz sentido agora. O policial Martin entrou em contato com sua equipe na delegacia e pediu que localizassem a mulher. James lhe deu um nome e, felizmente, isso foi o suficiente. Aparentemente, ela já havia entrado em contato com a polícia antes, porque seu arquivo apareceu imediatamente. Na manhã seguinte, Lily estava de volta em casa, sã e salva. O
o oficial Martin conseguiu encontrá-la, apesar de seu sequestrador ter feito um ótimo trabalho ao escondê-la. Acontece que a mulher já planejava levá-la há muito tempo. A mulher era sua tia, Carla. Ela havia perdido contato com sua família depois de cometer vários crimes. Seus pais, Martha e James, tentaram de tudo para colocá-la de volta no caminho certo, mas ela não queria mais ouvir nada deles. No entanto, anos depois de cortar todos os laços, um dia ela tentou roubar Lily de sua mãe, enquanto elas brincavam no parque. A mãe de Lily descobriu e imediatamente chamou a polícia, e essa foi a última vez que alguém da família teve notícias dela. Até aquele dia. Carla soube da triste notícia do falecimento da irmã e, em vez de entrar em contato com a família, viu uma oportunidade de finalmente concretizar seu plano. Ela sempre quis uma filha, e agora que sua irmã era uma, por que ela não podia simplesmente ficar com a dela? Isto era absolutamente ridículo, claro, mas Carla não tinha consciência disso. Felizmente, James e Martha fizeram a coisa certa e contataram a polícia imediatamente quando perceberam que algo estava errado. Lily voltou para casa em segurança e Carla foi presa e enviada para a prisão. Lily continuou morando com os avós e eles estabeleceram o melhor relacionamento que poderiam ter. Eles ainda visitavam o túmulo de sua mãe sempre que podiam, mas daquele dia em diante sempre faziam questão de ir juntos. Eles eram uma família e uma equipe.